E aí galera, tudo bem? Meu nome é Lucas. Nós vamos hoje trabalhar com a termometria de dilatação térmica. Termometria estuda as escalas termométricas, vamos entender as principais escalas. E a dilatação mostra como um corpo varia o seu tamanho de acordo com a diferença de temperatura, tá bom? Só que antes de começarmos a estudar a termometria, temos que entender dois conceitos físicos extremamente importantes. Um é a temperatura, o outro é o calor. E a temperatura o que é? Ela mede o grau de agitação das partículas. Coloquei até uma imagenzinha aí, ó, vocês estão vendo? São partículas vibrando, tá? Que podem ser átomos ou moléculas. E essa vibração dessas partículas é a temperatura. Se elas estivessem vibrando mais, elas teriam uma temperatura maior. Se elas estivessem vibrando menos, elas teriam uma temperatura menor. Quem mede a temperatura? É o termômetro. Então o termômetro, quando entra em contato com essas partículas, ele também tem um líquido ali, e esse líquido ele também vai começar a vibrar junto com essas partículas, ele vai dilatar e ele vai mostrar qual é a temperatura. Já o calor, o que é o calor, galera? O calor é energia térmica em trânsito. Calor é energia térmica em movimento. Calor, então, é uma energia térmica. Grande e importante propriedade do calor. Só existe em movimento. Não tem como eu ter calor. Tipo assim, nossa, eu tô com calor danado. Isso não existe, galera. Ter calor não existe. Calor não dá para ser guardado. Calor não dá para ser armazenado. Só tem como eu ganhar calor. E quando eu ganho calor, eu aumento a temperatura. E quando eu perco calor, eu reduzo a temperatura. Tá bom? Então recebe calor, aumenta, perde calor, reduz. Uma coisa interessante também sobre o calor é que ele se propaga naturalmente do corpo de maior temperatura para o de menor. Se liga na missão, ó, essa figurinha que mostra direitinho o processo. Ó. No calor, o corpo se propaga da região de maior temperatura para a região de menor naturalmente. Forçadamente dá para fazer o oposto. Por exemplo, uma geladeira. A geladeira ela faz o contrário. A geladeira lá dentro é bem frio, né? Lá dentro da geladeira é bem frio e mesmo assim o motor continua retirando o calor dela para poder continuar a ser bem geladinho. Então o fato da geladeira ela ser retirado o calor da região de menor temperatura para uma de maior, que é para fora, para o ambiente, necessita de um motor, porque isso não dá para acontecer naturalmente. Nós temos aqui uma animação que eu mostro legalzinho isso para vocês, olha só que massa. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Olha só que lindo, galera. Ó, vamos lá, efeito colorado. Olha que irado. Eu tenho aqui um sistema bem interessante. Eu tenho um caixote totalmente isolado. E aqui tem como eu medir a temperatura desse caixote, tá, galera? Ó, tá em Kelvin aqui a temperatura. Depois a gente vai brincar um pouquinho com Kelvin. Então eu vou deixar em Celsius para poder ficar mais fácil de entender. E olha que legal. Eu vou fornecer gás aqui para dentro, ó, como eu passo com aquela bombinha tipo de bicicleta, ó, tô fornecendo gás ali para dentro, olha só que legal. Vocês podem ver que a pressão está aumentando, mas não estamos estudando pressão, então é só para ver mesmo. Olha só que interessante, vocês estão percebendo que esse gás, ele tem uma movimentação, não tem? Né? E essa movimentação do gás, né, essa redistribuição do gás por todo o volume do corpo, devido à sua movimentação, faz com que o gás tenha uma temperatura. E a temperatura que marca aí, ó, 27 graus Celsius. Quer aumentar a temperatura? Aquece o gás. Vamos fornecer calor pro gás? Ó, vou fornecer, olha só a animaçãozinha, galera, ó. Vup, ó, vai calor pro gás. Opa, espera aí que rompeu a barreira. Vamos reiniciar. Deixa eu fixar aqui. Vamos lá, fazer de novo. Jogar partículas, tchuf, 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 tchuf. Olha as partículas aí. Elas estão ocupando todo o volume do corpo, olha só que legal. Legal, né? E essa movimentação das partículas, né, que representa a sua vibração, faz com que elas tenham uma temperatura ali, ó, de 27 graus Celsius, se olharmos aqui em cima. Agora eu vou aquecer, ó, ó o foguinho, ó o foguinho, ó o foguinho. Ó, o que está acontecendo com o movimento das partículas, galera? Fica mais rápido. E por estarem mais rápidos, o que acontece com a temperatura? Aumenta, porque a temperatura é medida dessa agitação. Vou reduzir a temperatura, se liga na missão, ó. Vou meter gelinho na bagaça, ó. Olha o que acontece com o movimento das partículas. Vão ficando cada vez mais devagar, mais devagar, mais devagar, mais devagar. Olha que legal. Olha a temperatura delas, ó. Menos 265 graus Celsius. O que eu fiz aí? Reduzi a temperatura, a vibração tá bem de boa, tá todo mundo zen. Então, pessoal, entenderam o conceito de temperatura?
mede o grau de agitação das partículas. Fechou? E como eu faço para aumentar a temperatura? Fornecendo calor. Vou fornecer calor de novo, ó. Liguei o fogareiro. Olha a temperatura aumentando, gente. Olha o movimento das partículas aumentando. Ó. Estão vendo que luxo? Legal, né? Voltamos. Legal? Então vamos lá. E vamos estudar então a termometria. Tá bem feio aí, né? 2 textos bem grandes, mas vale muito a pena a gente ler esses textos para poder entender um pouquinho o processo. Então, termometria é a interpretação da medição da temperatura sobre a existência de outros fenômenos térmicos, tá? Então, é trabalhar com temperatura. Existem, galera, basicamente hoje no mundo, 3 escalas termométricas: Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Sendo a Kelvin a escala oficial, a escala que todos deveríamos usar. Mas nós usamos? Não. No Brasil mesmo nós utilizamos a Celsius, né? Nos Estados Unidos, Mianmar, alguns países ali, né? Basicamente Estados Unidos, vamos falar Estados Unidos, né? Que é o mais ali, mais topzera, usa o Fahrenheit, tá bom? Outro tópico. Para relacionar essas escalas distintas, como a gente vai relacionar essas escalas? Como nós vamos calcular? Como nós vamos medir, por exemplo, a 40 graus Celsius em Fahrenheit? É isso que esse tópico está explicando, ó. Para relacionar escalas distintas e achar um equivalente entre elas, é fundamental estabelecer um padrão para a comparação entre elas. Então a gente vai criar uma equação, né? Que essa equação ela aí consegue criar uma referência de como converter de uma escala para outra. Para as escalas mencionadas, a partir do padrão, nós temos o que como referência? Nós vamos utilizar como referência o ponto de ebulição da água e o ponto de fusão do gelo, tá? São os dois pontos de referência para a gente começar a entender. Vamos lá? Tá aí, ó. Galera, aí eu tenho a foto dos nossos lindos cientistas, né? O Celsius, na ordem aí, o Celsius, Fahrenheit e o Kelvin, tá? O contexto histórico aqui não é tão relevante para nós, mas são cientistas super famosinhos, tinha várias curtidas no Instagram, tinha muitos amiguinhos ali no TikTok, então eles se tornaram bem famosinhos lá na época deles. Dá pra ver que eles não eram muito fotogênicos não, né? Então, a grande graça é que eles eram inteligentes. E devido às suas inteligências, eles conseguiram criar escalas termométricas bastante importantes, tá? E todas elas são bem legais. Por exemplo, quase todas elas, no caso, a do Celsius e do Fahrenheit, pega a água como uma certa referência. A do Celsius principalmente. Olha como é a escala Celsius. Vamos olhar esse primeiro termômetro aqui, galera, que é o termômetro da escala Celsius. Aqui, gente, eu desenhei o termômetro de uma forma bem tosca, mas tá aí. Ó, essa linha pontilhada inferior é a linha de referência do ponto de fusão da água. Na escala Celsius, o ponto de fusão vale 0 graus Celsius, tá bom? Então, ó, aqui, nesse pontinho aqui, que eu vou marcar de vermelho bem grandão, ó, nesse pontinho aqui, isso aqui é um termômetro, tá, gente? Olha que termômetro lindo, né? Todo professor de física sabe desenhar bem, né? Então tá aí, ó. Nesse termômetrozinho, aqui equivale a 0 graus Celsius. E esse tracinho lá em cima, o último, equivale a 100 graus Celsius, tá bom? Na escala Celsius, o Celsius, como naquela época ele pensou que a água era o elemento mais abundante no planeta Terra, ele falou, gente, nada mais justo do que criar uma escala termométrica com referência na água. E aí ele criou a escala Celsius, aonde o ponto de fusão do gelo, o que é a fusão? É derretimento do gelo, sai do estado sólido e entra no líquido, é de 0 graus, e vaporização, sai do estado líquido entrando de vapor a 100 graus. Comparando a escala Fahrenheit, né, comparando agora a escala Fahrenheit, ela tem como ponto de fusão 32 graus Fahrenheit, e 212 graus Fahrenheit para o ponto de vaporização. A escala Kelvin, ela toma como referência, ó, esses valores para o ponto de fusão e ebulição. Ponto de fusão, 273 kelvins. Kelvin não tem grau, tá? Só tem grau Celsius, graus Fahrenheit e qualquer outra escala. Kelvin não tem, depois eu explico por quê. E 373 kelvins para o ponto de vaporização. Bom, então, aí tem uma regrinha que muita gente não gosta, mas é a regrinha do 666. Que regrinha é essa? Com essa regrinha, galera, eu consigo criar uma equação de conversão para poder montar uma equação que eu consigo converter valores de uma para outra. Como funciona essa regrinha do 666? Se liga na missão.
Eu vou lá, galera, no ponto central do meu termômetro. O que significa essa linha do meio? São as temperaturas que eu quero descobrir. Tá bom? Nas escalas em cada escala. Temperatura que eu quero descobrir em Celsius, temperatura que eu quero descobrir em Fahrenheit e temperatura que eu quero descobrir em Kelvin. E fazendo a regrinha do 666, que é bem simples, ó, é só pegar a barriguinha menor e diminuir pela sua base, ó, C menos 0, escrevo aqui, ó, C menos 0, dividido por 100 menos 0. Então tá aqui, ó, dividido por 100 menos 0. Tá vendo? Ó, C menos 0 dividido por 100 menos 0. Sacaram aí? Faça mesmo para as outras escalas, ó. Pegando a barriguinha menor. F menos 32 dividido por 212 menos 32. Então tá, e o que eu acabei de dizer está aqui, ó. Tá bom? Sempre com uma igualdade separando uma escala da outra. Para Kelvin, K menos 273, 373 menos 273. E aí eu começo a construir minha equação. O que eu faço daqui em diante? Eu só simplifico ela, tá bom? Reduzo ela ao máximo. Subtrair 100 por 0, 212 por 32, 373 por 373, vou resolvendo e no final eu chego nessa linda equação aqui, tá? Que é a equação de conversão entre as escalas. C sobre 5, F menos 32 sobre 9 e K menos 273 sobre 5, elas separadas por um sinal de igual. Professor, eu uso essa equação por completo quando eu vou converter? Você só usa duas partes das três. Como você faz isso? Bem simples, ó, se liga na missão. Eu vou fazer um traço lá no sinal de igualdade, ó, dividindo as equações. Ó, vou trazer um traço aqui e vou fazer outro traço aqui. Beleza? Nossa, tá retinho, né? Tá luxo. E aí, o que acontece? Sempre que eu quero converter de uma escala para outra, por exemplo, professor, se o exercício me pedir para converter 40 graus Celsius para graus Fahrenheit, como é que eu faço, professor? Então, você só vai pegar uma dessas três. Eu tenho três partes, né? Duas, três partes. Eu pego uma dessas três partes. Como eu vou converter Celsius para Fahrenheit, eu não utilizo a parte de Kelvin. Então, abandona a parte de Kelvin. Vem aqui, dá um risco, ó, Kelvin, sai fora, você não precisa de nada não. E só usa a parte da equação que tem Celsius e Fahrenheit. Como eu quero converter 40 graus Celsius para Fahrenheit, no lugar do C aqui eu coloco 40 e resolvo matematicamente, como a matemática nos ensinou, tá bom? Sempre assim, sempre assim. Bom, curiosidades importantes sobre a escala Kelvin. E também isso é bem relevante para o Enem, tá, pessoal? Porque pode cair algumas questões em que você não tem que fazer cálculo, mas sim explicar por que a Kelvin é tão importante. A Kelvin, pessoal, ela é tão importante por quê? Porque o Kelvin, quando criou a sua escala, ele pensou da forma mais inteligente possível. Se a temperatura mede o grau de agitação das moléculas, então um corpo que não tem temperatura, ele não tem agitação molecular. E ele falou que nessa situação a temperatura vale zero, 0 Kelvin. Então o menor valor de temperatura que existe na escala Kelvin é o zero. Por não existir valor negativo, nós chamamos essa escala de escala absoluta. Galera, o significado de absoluta é porque não existe valor negativo. E por isso não tem um grau de grau Kelvin, tá bom? Então não se fala graus Kelvin, se fala Kelvin. Então vamos lá. A escala Kelvin é conhecida como escala absoluta por não possuir valores negativos. Kelvin considerou que os corpos com a menor temperatura não poderiam possuir nenhuma agitação molecular ou atômica, né? Então ele pensou, ora, a menor temperatura é 0 Kelvin. Só para vocês terem uma ideia, vale menos 273,15 graus Celsius, tá bom? Só para vocês entenderem quanto é graus Celsius. Voltando ao Kelvin. Ele falou, poxa, 0 Kelvin sem agitação, beleza. Só que estudos futuros, depois que os avanços tecnológicos, descobriu-se que não existe agitação zero. Mesmo em 0 Kelvin, o Kelvin tá certo, tá, gente? Não muda o pensamento de Kelvin em relação ao ser a menor temperatura, tá certa. Mas na menor temperatura, galera, isso não existe. Todas as moléculas, elas têm no mínimo de agitação, tá? Porque essa agitação molecular é o que mantém a interação entre as moléculas, é o que mantém a estrutura do corpo que está naquela temperatura, tá bom? Porque se elas não tivessem essa energia para poder ligar uma molécula para outra, não existiria corpo nenhum, não teria energia para poder elas ficarem ligadas. Então tem sim uma energia mínima, tá?
que ela é até conhecida como o quinto estado da matéria, além do plasma, né? Depois a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Então, ó, posteriormente, descobriu-se ser impossível atingir o estado de agitação molecular nulo. As moléculas têm uma energia mínima, denominada energia do ponto zero. E o zero absoluto é inatingível na prática, ou seja, não tem como também nós resfriarmos um corpo até o zero absoluto, tá bom? Mas a gente consegue chegar bem próximo, mas ao zero, não. Tá ok? Vamos lá, dilatação térmica. O que representa a dilatação térmica? Bora lá. Gente, em física, dilatação térmica é o nome que se dá ao crescimento das dimensões de um corpo ocasionado pelo aumento de temperatura. Olha que legal. Quando aumenta a temperatura de um corpo, ele aumenta de tamanho. Oh, isso é mágico, né? Pensando na questão da temperatura, não é tão mágico. Lembra que eu falei que a temperatura é médio grau da agitação molecular? Se as moléculas estão mais agitadas, elas conseguem se espaçarem. Então elas vão ficar uma mais distante da outra, até para poder evitar colisão. Quando a temperatura está alta, elas estão bem espaçadas. Quando a temperatura está baixa, elas podem ficar mais próximas umas da outra. Pensa que os meus punhos são duas moléculas, elas conseguem ficar mais próximas uma da outra, sem colidir, porque a temperatura está baixinha, elas vibram um pouco. Mas se aumentar a temperatura de novo, a agitação aumenta. E como elas aumentam a agitação, aumenta o espaçamento entre elas, então os corpos aumentam de tamanho. Vocês já devem ter visto isso, por exemplo, em alguma viagem, que os trilhos de trem têm um vãozinho. Já viram que tem um vãozinho? Olha o vãozinho aqui, deixa eu marcar com vocês. O vãozinho. Esse vãozinho que existe nos trilhos de trem, ele serve para quando o clima fica com a temperatura muito alta, por exemplo, bater um verãozão lá, 40 graus, o trilho de trem poder aumentar de tamanho e ter um espaço vago para que um não encoste no outro e não entorte. Porque se um trilho aumentar de tamanho a ponto de encostar no outro, ele entorta. E aí o trem que passa ali descarrega e cai. Tá? Então é bem interessante ter essa noção, principalmente na construção civil. Tá? Construção de pontes, edificações. Você ter ideia, esse estudo é feito até na massinha que coloca no dente para você, para tapar aquele buraquinho da sua cara. Beleza? Vamos lá. Nós estudamos quantos tipos de dilatação? 4. Dilatação linear, dilatação superficial, dilatação volumétrica e junto com dilatação volumétrica, dilatação dos líquidos, tá bom? Bom, o que é dilatação linear? É aquela que ocorre quando o corpo sofre expansão em uma única dimensão. É quando às vezes o corpo é tão comprido e tão fininho que ele só aumenta o tamanho. Ele aumenta um pouquinho a altura e a largura que nem considera. Vou pegar um exemplo, um vergalhão gigantão, um vergalhão bem grande. Ou um trilho de trem que é gigante, né, gente? Tem quilômetros e quilômetros, se você pensar na linha férrea, ela é gigantesca. Então o comprimento ele se sobressai muito mais do que a altura e a largura. Então a gente considera somente que aumenta o tamanho do corpo, não o seu volume. E a dilatação linear acontece como está no desenho aqui, Se aumenta a temperatura do corpo, ele, aumenta de tamanho. Como eu calculo essa dilatação linear? Vamos lá. Essa dilatação linear, ela é calculada a partir, deixa eu só marcar aqui com vocês, dessa equaçãozinha aqui, tá aqui. ΔL, o que é ΔL? ΔL representa o quanto o corpo vai aumentar de tamanho quando ele é aquecido ou o quanto o corpo vai reduzir de tamanho quando ele é resfriado, tá bom? ΔL igual a L0, que é o comprimento inicial do corpo, vezes alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, daqui a pouquinho eu falo sobre ele com vocês, e da variação de temperatura, óbvio, né? Tem que variar a temperatura. Então, a dilatação do fio depende de 3 fatores, marca aí, 3 fatores, da substância do qual o fio é feito, tá bom? Que tem a ver com o coeficiente de dilatação, da variação de temperatura sofrida pelo material, pelo fio, no caso do exemplo é o fio, né? E do comprimento inicial do fio, tá? O alfa, ele é um coeficiente de dilatação linear, como eu havia dito, e ele tem a ver com o tipo de material, com o tipo de substância. Até coloquei uma tabela aqui para vocês poderem entender. Bom, a resolução está boa, então dá para entender legal. Então bora lá. O aço, galera, o aço. O que é aço, né? Ferro, com um pouquinho de carbono. Então é ferro. Pensando no aço, a gente está pensando no ferro. Coeficiente de dilatação do ferro, 1,1 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius elevado a menos 1. A unidade é feia, né? Graus Celsius elevado a menos 1. Não precisa se atentar muito com a unidade não, o negócio é o valor, tá bom? Óleo do alumínio. O alumínio é maior. 2,4 vezes 10 elevado a menos 5. Como o do alumínio é maior, significa
Significa que se eu pegar uma barra de aço e uma barra de alumínio do mesmo tamanho, do mesmo comprimento, na mesma temperatura e aqueço os dois para uma outra temperatura também igual, quando eu observar os dois, o alumínio vai ficar maior. O alumínio ele dilata mais. Tá? Por quê? Porque o que vai determinar quem dilata mais e quem dilata menos nessas condições é o coeficiente de dilatação. Então, de todos os materiais aí, o que tem melhor coeficiente de dilatação é o zinco. Vocês estão vendo? É o zinco. Quem deve ter coeficiente de dilatação parecido com o do aço? É o concreto. Por quê, professor? Porque se o concreto tiver um coeficiente de dilatação diferente do aço, a sua casa vai cair. Aí a casa vai cair por quê? Porque se a sua casa ela experimenta variações de temperatura durante um dia, por exemplo, se está chovendo de manhã, está bem frio, né, uns 20 graus Celsius, só que do nada a chuva vai embora, o sol entra pocando, no fim lá de tarde está 40 graus. A temperatura da sua casa, a temperatura externa da estrutura da sua casa mudou 20 graus Celsius, isso é muito. E aquele cimento ele vai aumentar de tamanho. E o aço que está ali no meio, que é o vergalhão, ele também vai aumentar de tamanho. Se os dois não aumentassem de tamanho juntos, ia criar várias rachaduras na sua casa e a sua casa iria cair. Então, quando você vai fabricar materiais, o coeficiente de dilatação é um ponto extremamente relevante, é algo extremamente importante quando você vai criar um material que vai ser associado a outro. Por exemplo, o coeficiente de dilatação da massinha que vai no seu dente tem que ser igual ao do seu dente. Porque quando sua boca esquenta, seu dente dilata. Se a massinha não dilatar junto, a comida entra pelas frestas que estão abertas. Então ele tem que dilatar junto também. Beleza? Vamos à próxima? Coeficiente de dilatação superficial, mesmo esqueminha, galera. Só que a gente considera, por exemplo, o aumento de área. Como o quê? Uma mesa. Se eu pegar uma mesa, ela tem uma superfície bem grande e ela é bem fininha, então a espessura da mesa não considera, só considera o comprimento e a largura. Né? Largura ou altura? Vamos falar de altura? Comprimento e altura. Tá? A equação é a mesma, ó, só muda a letra. Em vez de ser o L de linear, é o S de superficial. Olha lá, ΔS, S0 vezes beta vezes ΔT. A única diferença é que o beta não é o alfa. E o beta vale quantas vezes o alfa? Ora, vale 2 vezes. Porque se o alfa é linear de uma linha só e o beta é superficial de 2, né, comprimento e altura, então o beta vale 2 vezes o alfa. Se atentem bem a isto, tá, pessoal? Porque questões em que você precisa utilizar o beta no lugar do alfa acontecem direto. Às vezes o exercício passa o coeficiente de dilatação linear e ele solicita o superficial. Se você não fizer o cálculo correto, você erra. Tá bom? E vamos ao terceiro, que é o volumétrico. O que é o coeficiente de dilatação a dilatação volumétrica? É quando aumenta o volume. Na verdade, todos os corpos aumentam de volume, não importa a sua forma, né? Então essa é a equação realmente que deve ser utilizada na indústria, por exemplo, tá? Mas é lógico que para fins de exercícios para o Enem, você tem que se atentar em qual exercício está solicitando, tá bom, gente? E a equação, mesma estrutura também, ó. ΔV, V0, vezes gama, vezes ΔT. O gama é essa letra grega lindinha aqui, ó. Vocês estão vendo que letra grega lindinha? Deixa eu só achar meu mouse. Tá aqui, ó, lindinha essa letra grega aí, ó. Tá vendo? Então, o gama tem a ver com volume. Volume tem 3 dimensões. Comprimento, altura, largura. Então ele vale 3 vezes o alfa, né? Então o coeficiente de dilatação volumétrica é o triplo do coeficiente de dilatação linear. Se comparar ele com o beta, vale 1,5 vezes. Tá ok? Isso nós temos na equação aí embaixo. E para finalizar, vamos entender a dilatação dos líquidos. Líquido, galera, tem um grande problema. O líquido, né, nós já sabemos que ele pode dilatar, assim como os sólidos. Tá? Nós estávamos vendo dilatação dos sólidos, agora a gente vai entrar nos líquidos. Só que tem um problema. Um líquido ele não tem forma definida. Como o líquido não tem forma definida, ele vai adquirir a forma do corpo que contém ele, como na imagem aí. Qual que é a forma do líquido aí? É a forma do copo. Então, para eu poder medir a dilatação de um líquido, eu tenho que considerar também a dilatação do copo que está contendo ele. E funciona como? Vamos lá. Olha só que interessante. Eu tenho um exemplo aqui que dá para entender o processo. Vamos supor que eu tenho um becker, que ele está cheio... Opa! Ele está cheiaço de água, cheiaço de um líquido. Está tão cheio que qualquer totozinho ali, qualquer gotinha de água, ele espurra, ele esbirra, ele transborda. E aí, galera, o que acontece? Se
eu aquecer esse becker, que tem um líquido ali dentro, no caso a água, vamos supor, vai acontecer um processo muito legal. O becker ele vai aumentar de tamanho. Ele vai aumentar de tamanho. Só que o líquido que está aí, ele tem um coeficiente de dilatação maior que o do becker. Então ele vai aumentar mais ainda que o becker. Então, de qualquer jeito, vai transbordar um pouco de água. Só que se você simplesmente se atentar ao que você olha, você não consegue ver o becker aumentando de tamanho dessa maneira. Se você for fazer esse experimento hoje, você vai ver somente a água transbordando. Aí você vai falar, opa, ali, ó, a água dilatou. Esse é o nosso erro. Aquele tanto de água que caiu não é o tanto de água que dilatou. É o que nós chamamos de dilatação aparente. Tá? Por que dilatação aparente, professor? Porque uma quantidade de água ainda ficou dentro do becker, porque o becker também aumentou de volume. Então, para eu poder descobrir realmente o quanto de volume do líquido que dilatou quando eu o aqueci, nós temos que utilizar essa equação aqui, ó. A variação de volume do líquido é a variação de volume aparente, que é o que transborda, mais a variação de volume do recipiente, tá? Então, quer ver? Deixa eu só fazer uma coisinha com vocês, ó. Se eu vir aqui, ó, presta atenção, olha só que legal, hein? Se eu vir aqui e considerar que o líquido, ó, deixa eu marcar aqui, beleza. Considerar, galera, que o líquido, que o becker variou esse volume aqui de altura, ó, dessa bordinha vermelha para baixo, é o que tinha de volume, né, vamos supor, e o que dessa bordinha para cima é o que ele aumentou, a quantidade de volume do líquido que transbordou, mais a quantidade do líquido que ficou ali dentro, porque o becker também aumentou de volume, é que vai me dizer qual é a variação de volume do líquido. Aí depois que você descobre a variação de volume do líquido, aí você pode, por exemplo, jogar na equação da dilatação volumétrica ali dos sólidos e achar, por exemplo, o coeficiente de dilatação do líquido. Pode achar também a variação de temperatura ou volume inicial. Tá bom, pessoal? Então não se esqueçam, tá ok? A dilatação dos líquidos, ela tem também que ser considerada a dilatação do corpo que o contém. Fechou? Bom, vamos encerrar nossa aula. Fiquem na paz aí. Tchau, tchau.